So as we said yesterday when speaking about the story of Freddie, Ontem nós falamos sobre a história do Fred. the most important healing we all need is spiritual healing. Como eu disse então ontem, a cura que nós mais necessitamos é da cura espiritual. The healing that comes about when we experience God's forgiveness for all the sins of our life. E essa cura nós experimentamos, quando sentimos todo o perdão de Deus e todo o amor de Deus em nossa vida. Because sin against God is the greatest evil. O pecar contra Deus é o maior mal. And therefore the most important healing God is offering us is a forgiving healing. E a cura mais importante que o Senhor nos oferece é a cura de ter a condição de perdoar. And that results only when we come to God in deep repentance. Isso acontece quando nós nos colocamos diante de Deus em profundo arrependimento, Manifested in making a good, sincere and thorough confession of our whole life. É muito importante fazermos uma confissão profunda, sincera de toda a nossa vida. But the second most important healing we need is what is called emotional or inner healing. E a segunda cura que mais nós necessitamos é a cura emocional, ou também chamada de cura interior. To complete the picture, the third healing we all need is a physical healing. E para completar toda essa imagem, a terceira cura da qual necessitamos é a cura física. But that is the least important healing we need. Mas é a cura menos importante, aquela que nós menos precisamos. And therefore I never speak or give a talk on physical healing. Então por isso eu nunca faço uma palestra só sobre cura física. Because I've seen physical healing almost always comes about when we are healed spiritually and emotionally. Porque o que eu vejo é que a cura física ela vem automaticamente quando somos curados espiritualmente e emocionalmente. And above all these three, we need what we call a deliverance from the influence and attacks of the enemy. E acima de tudo isso nós precisamos de libertação, libertarmos da influência que o inimigo, que o mal tem sobre a nossa vida. But in a practical way, the most needed healing is inner healing. E a cura que normalmente a gente mais precisa é da cura interior. Why is inner healing not only important, but even, according to me, necessary? Porque a cura interior não é só importante, mas eu penso que ela é necessária. Because in the first place, inner healing is the key, the doorway to the total healing of a person. Porque geralmente a cura interior ela é a chave, é a porta que se abre para a cura completa das pessoas. Often a person will not be healed spiritually from some compulsive habit of sin unless he has experienced inner healing. Muitas vezes a pessoa não vai se curar espiritualmente de algo que ela fez, né? Até ela pode se arrepender, mas se ela não tiver a cura interior, for curada interiormente, fica difícil também ser curada espiritualmente. And that's why often in helping alcoholics or drug addicts, we make sure they have first experience inner healing of the causes that led them to these compulsive habits. Por isso que quando a gente reza por pessoas drogadas ou alcoólatras, a primeira coisa que a gente faz é rezar pela cura interior de tudo, para a gente descobrir exatamente o problema que levou essas pessoas a ficarem a se viciarem. Again, a person will not experience physical healing unless he has had inner healing. E a pessoa não vai
ser curada fisicamente, a menos que ela seja primeiro curada interiormente. Because often the so-called physical sickness are only symptoms of a deep emotional wound or hurt. Geralmente, as doenças físicas são sintomas de feridas, de mágoas que elas têm no seu interior. Again, a person will not experience deliverance that is complete and perfect unless he has had inner healing. A pessoa não vai também ser completamente liberta se ela não for curada primeiro interiormente. As we saw yesterday in two beautiful means good cases that needed apparently deliverance, but what was more needed was inner healing. E ontem nós tivemos dois casos bonitos, melhor dizendo, bons casos, de que aparentemente eram de libertação, mas que depois vimos que era cura interior. Therefore, why is inner healing important and even necessary? Why is inner healing important and even Por que necessary? a cura interior é importante e até mesmo necessária? Because every one of us needs it. Porque todos, cada um de nós precisamos de cura interior. Again, we need inner healing because Jesus wants us to be healed totally. Nós precisamos de cura interior porque até mesmo Jesus também queria ser completamente curado. The beautiful prayer of Paul in 1 Thessalonians, A belíssima carta de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, chapter 5, verse 23 and 24, capítulo 5, versículos 23 e 24, is like this. é assim: May the God of peace, que possa o Deus da paz, and peace in the Bible does not mean peace, it means total healing. e paz na Bíblia não quer dizer de fato paz, mas sim cura completa. May the God of peace heal you totally, Possa o Deus da paz curar-te completamente. not partially in one part of your Não person. curar parcialmente só uma parte da pessoa. Totally and deeply, A palavra diz que é totalmente e profundamente, not superficially. não superficialmente. So that when Jesus comes at the second coming, Para que quando Jesus vier na sua segunda vinda, he will find us perfect without any blemish. Ele possa nos encontrar perfeitos, sem nenhuma mancha. And St. Paul says, Jesus will do it. E São Paulo diz que Jesus o fará. The third reason why inner healing is important is because of the inadequacies and shortcomings of medicine and psychiatry. Também a necessidade da cura interior, a terceira motivo da necessidade, é porque muitas vezes os remédios que a medicina prescreve ou os tratamentos são inadequados e ineficientes. Now don't get me wrong, Não me entendam mal. medicines and doctors are gifts of God to us. Os médicos e os remédios são dons de Deus para nós. Yesterday I met a very good doctor, Ontem mesmo eu tive com um médico muito bom. but when even the best doctors are unable to do what has to be done, Jesus takes over. Mas mesmo quando os melhores médicos não conseguem fazer aquilo que eles precisam fazer, Jesus entra e toma posse da situação. Psychiatry is very costly. Tratamento psiquiátrico, por exemplo, que custa tão caro, It can take a long time. geralmente leva muito tempo, There can be bad side effects. pode ter efeitos colaterais muito ruins. There are no psychiatrists in poor countries in Africa or in Asia. Eu conheço psiquiatras em países pobres como a África e a Ásia, Whereas in the States, everyone must see a psychiatrist. pessoas assim que estão num estado em que precisam de ver um psiquiatra. It's like a way of life.
Psiquiatra para eles faz parte da vida deles. And that's why for those who are poor, inner healing is good news. Por isso que, principalmente, né, é um tratamento caro e as pessoas pobres precisam, não têm acesso. Então, a cura interior é muito importante nessas situações. I feel it is so important Eu sinto que é muito importante that I often say in every parish, in every school, there must be a center and facilities for inner healing. Eu sempre digo que em toda a paróquia precisaria haver um centro de atendimento por cura interior. But the main reason why we need inner healing is because of the way we grow. Agora, a causa principal pela qual nós precisamos o motivo pelo qual nós precisamos de cura interior é porque muitas vezes somos educados de uma forma que nos prejudica. From the time when we were born, Desde o momento em que nascemos, and now we know even from the time when we were conceived, e eu quero dizer melhor, a partir do momento em que somos concebidos, and now we know even from our family tree, e até vindo da nossa árvore genealógica, árvore de família, there are things that have happened in our life existem coisas que acontecem em nossas vidas that have been very damaging and hurting. que elas nos causam mal, nos causam feridas. And they don't just happen and get over. E essas coisas não simplesmente acontecem depois tudo foi superado. But they remain deep down in our subconscious. Essas coisas elas permanecem lá no mais profundo do nosso ser, no nosso inconsciente também. Affecting my present life in a negative way. E essas coisas elas afetam a minha vida atual de uma forma muitas vezes forte. How do they affect me now? Como que essas coisas podem afetar a minha vida hoje? St. Paul says beautifully in Romans chapter 7, São Paulo diz também de uma maneira muito bonita na carta aos Romanos, capítulo 7, those past events of my life make me do the wrong things today which I don't want to do. as coisas que eu vivi no passado me levaram a fazer coisas erradas hoje, me levam a fazer coisas que eu nem mesmo desejo fazer, mas eu faço. And they make me not to do the good things I know I should do. Elas não me fizeram fazer o bem que eu queria fazer. Isn't that everyone's daily life? E não é assim a nossa vida diária, a vida de cada um de nós? We're often not doing the good things we should do. A gente geralmente não faz as boas coisas que a gente gostaria de estar fazendo. And we are doing the bad things we know we should not do. Fazemos normalmente as coisas ruins que nós sabemos que não deveríamos fazer. As I said yesterday, the first reason for such a situation is my own fault, my personal sin. E eu disse ontem também que as razões pelas quais fazemos isso são as nossas culpas pessoais, os nossos próprios pecados. But the second reason is the hurts I received from people around me. Então, em primeiro lugar, isso, e a segunda razão é as mágoas que nós adquirimos pelas pessoas que estão à nossa volta, que nos magoam. That's what we prayed for yesterday in the prayer for inner healing. E nós rezamos ontem à noite na oração por cura interior sobre isso. Suppose a person has been conceived outside wedlock. Imagine que uma pessoa foi concebida, por exemplo, fora. Out of marriage. Uma pessoa que foi concebida fora do casamento, em adultério. That can affect his life right through. Isso pode afetar a vida da pessoa por muito tempo. Suppose a person is born prematurely. Também supõe a pessoa nasceu prematura. That can affect his life. Isso também pode afetar a vida da pessoa. Suppose when the person was 4 years old, his daddy, whom he loved so much, died Supõe a suddenly. criança com 4 anos, o pai falece, o pai que a criança tanto amava. That can affect his life without him knowing it. Isso pode afetar a vida dessa pessoa sem ela ter consciência de que esse fato a prejudicou. Suppose my grandfather committed suicide. Suponho que o meu avô tenha cometido suicídio.
that can affect one person's life even today. E isso pode afetar a vida da pessoa para sempre. Therefore, how to know we need inner healing? Então, portanto, como é que nós vamos saber que nós precisamos de cura interior? And once we know it, how to pray for inner healing? E se eu descubro isso, como é que eu posso orar pela minha cura interior? It is the same procedure a doctor will use if we go to the doctor for help. É um procedimento simples, até os médicos poderiam usá-lo se vocês fossem buscar ajuda de um médico. First, we need to observe the external symptoms. Primeiro precisamos observar os sintomas externos. Like yesterday, in the good case we had, Como ontem, num caso aqui muito bom que nós tivemos. one symptom was a pain in the stomach Um dos sintomas foi uma dor no estômago, or a pain in the head. depois dor na cabeça. Now, if a person has headache, Então, se a pessoa tem dores de cabeça, it can be due to four things. pode ser por algumas razões. It could be a physical reason. He hit his head against the wall. Poderia ser, por exemplo, por um problema físico, a pessoa ter batido a cabeça na parede. It could be a physiological reason. He has malaria or typhoid. Por exemplo, pode ser por uma razão também física, a pessoa teve malária ou teve tifo. It could be an emotional reason. He's afraid of the exams. Também pode ser uma razão emocional, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de fazer provas. It could be a diabolical reason. There's some evil influence on him. Também pode ser uma influência diabólica, o mal influenciando a pessoa. Therefore, I need to observe and know my physical symptoms carefully. Então eu preciso observar cuidadosamente os sintomas. More important, I need to know my emotional symptoms. O mais importante também, eu preciso conhecer quais são os meus sintomas emocionais. Often I ask a person, tell me when you're alone, what do you feel the most? Também eu costumo perguntar às pessoas o que ela mais sente, qual é o sintoma que mais aparece. One person will say, when I'm alone, I feel always very sad. Uma pessoa disse que quando ela está sozinha, ela se sente muito triste. Or I feel very, very angry. Ou a pessoa quando está só tem um sentimento de raiva. Or I feel very guilty. Ou me sinto culpado, culpada. So those symptoms are important to help us to make the correct diagnosis. Então esses sintomas são importantes para a gente poder ter o diagnóstico correto. You know that a wrong diagnosis can result in paralysis and even in death. Sabemos que um diagnóstico errado pode causar paralisia e até mesmo a morte. In the same way, how important it is for those who are in the healing ministry or deliverance ministry to make the correct diagnosis. Então é muito importante para os ministros de cura e libertação detectarem, terem o diagnóstico correto. But we cannot stop at the symptoms. Mas não podemos parar nos sintomas. A doctor will not just look at your tongue and take your temperature and say you have this sickness. O médico não pode olhar para a sua língua, medir a sua temperatura e dizer, pronto, aqui está a receita. He won't give you medicine for your headache. Ele não vai te dar remédio para sua dor de cabeça. He will give medicine for the sickness that has caused the headache. Geralmente o médico ele dá o remédio para aquele sintoma que causa a sua dor de cabeça. Therefore, we need to bring to the Lord not our emotional symptoms, but our emotional sicknesses. Então nós precisamos orar ao Senhor para que nos mostre nossas doenças emocionais, mas também as nossas doenças físicas. We have seen there are four main emotional sicknesses that every human being all over the world has. Todo ser humano no mundo inteiro tem 4 tipos de mal físico, de doença física. In a way, the most important one is rejection. A mais importante é em primeiro lugar, a rejeição. How will rejection come into my life? Toda rejeição que eu tive durante a minha vida. It comes when I feel I'm not loved, I'm not appreciated, I'm not accepted
by those from whom I expect that love and appreciation. A rejeição vem quando eu descubro que eu não sou aceito, que eu não sou amado, que eu não sou respeitado por aquelas pessoas de quem eu espero tudo isso. It is not that they don't love me. It is not that they don't love me. Não significa que essas pessoas não me amem, But I feel that they don't love me. mas eu sinto que elas não me amam. Maybe they have not received love from their parents, Talvez elas não tenham recebido o amor dos pais. and therefore they cannot show the love to their children now. E, portanto, talvez essas pessoas não receberam amor, portanto não sabem também dar amor para os seus filhos. What was Jesus' greatest suffering? Qual foi o maior sofrimento de Jesus? It was not the physical pain of crucifixion. Não foi a dor física da crucificação, It was the emotional humiliation of crucifixion. foi a humilhação emocional que ele passou na cruz. John's Gospel chapter 1 tells us, O Evangelho de São João, no capítulo 1, nos diz: Jesus came unto his own, Jesus veio para os seus, but his own received him not. mas os seus não o reconheceram. His own family thought he was crazy A própria família dele achava que ele estava louco and wanted to put him away. e queriam deixá-lo de lado. His own apostles suspected him when they saw him talking to the Samaritan woman. As pessoas que estavam com ele também suspeitaram quando ele começou a falar com a samaritana. The religious leaders of the day were jealous of Jesus. Os líderes religiosos do templo também não acreditavam em Jesus. And Jesus was put to death because of jealousy. Jesus foi levado à morte por causa da inveja, do ciúme. And on the cross, what were Jesus' last words? E qual foram as últimas palavras de Jesus na cruz? In Matthew's Gospel, Mark's Gospel, No Evangelho de Mateus, de Marcos, only one sentence is reported to have been said by Jesus on the cross. só o relato de uma frase que foi dita por Jesus na cruz. A sentence that expresses man's greatest emotional burden, rejection. Essa frase, ela mostra a rejeição emocional, a rejeição mais profunda que um homem pode passar. My God, Meu Deus, why have even you rejected and abandoned me? por que até tu me abandonastes? As yesterday someone was telling me, why has God, abandoned me Como also? ontem uma pessoa me dizia, por que que Deus me abandonou? And we have seen that is what is the greatest emotional burden of every human being. E a gente percebe que esse é o maior peso, o maior fardo na vida de qualquer ser humano. There was one young lady that came to me for counseling. Uma jovem veio até mim pedindo aconselhamento. I was giving a retreat for the youth of one state of India, Eu estava pregando um retiro para jovens no estado da Índia. and all these girls, teenagers, had a common background. E os adolescentes, os jovens, tinham a mesma bagagem de vida. They all belong to the lowest caste in that state. Eles todos pertenciam à classe baixa daquele estado. They all came from poor families. Todos vinham de famílias pobres. All their fathers were alcoholics. Os pais de quase todos eram alcoólatras. All their fathers were violent. Todos os pais eram violentos. And when they came to this exclusive college, University College, E quando eles vieram para essa universidade, para fazer esse retiro, uma universidade tão especial, and they met the girls coming from good, prominent families, e encontraram com jovens que vinham de famílias ricas, famílias abastadas, they could see the difference. eles puderam ver a diferença. So this girl was telling me Então essa jovem me dizia that when she was 3 years old, que quando ela tinha 3 anos de idade, her father left the family for another woman.
O pai abandonou a família por causa de uma outra mulher. By the way, this is one of the greatest problems in every country in the world today. Eu imagino que esse deve ser um dos maiores problemas em todos os países do mundo hoje. A father leaving the family for another woman. Um pai que abandona sua família por causa de uma outra mulher. And therefore, the mother took a job in Saudi Arabia to bring up the family. Então a mãe conseguiu emprego na Arábia Saudita para poder criar a família. And she left her little daughter in the family where she had been working as a domestic maid. Então ela deixou a filha para ser cuidada por uma família onde ela havia trabalhado como uma doméstica. They were a good old couple, took a lot of care of the little girl, gave her good education. Ela recebeu, era um casal já de idade, trataram a filha dela muito bem, deram uma boa educação a ela. After 5 years, the mother came back Depois de 5 anos, a mãe voltou for 1 month's holiday. para um mês de férias. The girl was now 8 years old. Agora a menina tinha 8 anos de idade. And she was waiting to see her mother. E ela estava ansiosa para ver a mãe. She was waiting to meet and hug her mother, Ela estava ansiosa para encontrar e abraçar a mãe, whom she had not seen for 5 years. a quem ela não via por 5 anos. And the month passed, E o mês passou. and the mother went back to her job in Saudi Arabia A mãe voltou para o trabalho na Arábia Saudita without visiting her daughter. sem visitar a filha. And now, as this girl told me this thing, E enquanto ela me dizia essa história, all the sadness and anger of all these years burst out. toda a tristeza e a raiva de todos aqueles anos explodiu, veio à tona, In cries of anger and sadness. em choro de raiva, de tristeza, de desespero, And tears of pain and grief. e lágrimas de dor e de tristeza, As I saw yesterday. como eu vi aqui ontem. But what does the Bible say? Mas o que a palavra, a Bíblia diz? The Bible has a solution to every human problem. A Bíblia tem solução para todo o problema de nós, seres humanos. And this is what God says in the Bible. E olha o que o Senhor diz na palavra. Can a mother forget the child of her womb? Pode a mãe esquecer um filho de suas entranhas? Can a woman forget her little baby? Pode uma mãe esquecer do seu filho? But if even she should forget, Mas se ela esquecer, if even she should forget, se até mesmo a mãe o esquecer, God says, I will not. Deus diz, eu jamais o esquecerei. And God says, I've written your name on the palm of my hand. Porque o Senhor fala, eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. And then God says, excuse me, there's no need for me to write your name on my palm. Excuse me, there's no need to write your name on my palm. E aí o Senhor disse assim, pede até, não há necessidade de escrever o nome na palma da mão. God does not need a memo pad. Porque não há necessidade para Deus escrever, porque Ele não precisa de um computador de mão, né? um pad. Because God says, I'm always thinking about you. Porque o Senhor fala que Ele não precisa ter o nome escrito, porque Ele está sempre lembrando de cada um de nós. You're always in my thoughts. Vocês estão sempre no meu pensamento. Give the Lord a big clap Vamos for that. aplaudir o Senhor. The second emotional sickness is that of feelings of inferiority. A segunda doença emocional é o sentimento de inferioridade. When the child is born, it always feels great, superior. Porque muitas pessoas se sentem superiores, maiores do que as outras. Everybody fusses over the child. Everybody fusses to fuss. Sim.
As pessoas se fecham muito nelas mesmas. But as the child grows up, then people begin to be fed up of the child. Quando a criança é assim, se tem esse sentimento de grandeza, as pessoas começam a enjoarem dessa criança. Ninguém quer ficar perto da criança que tem esse sentimento. Maybe one day the daddy will tell the child, "You're a naughty baby." Talvez um dia o pai vai dizer assim para a criança: você já não é mais um bebê. Maybe the teacher in the kindergarten may tell, "You're not as clever as your other brother." Talvez um dia uma criança vai ouvir de um professor ou do pai: você não é tão inteligente quanto o seu irmão. Slowly the child begins to develop feelings of inferiority. E imediatamente a criança começa a desenvolver sentimentos de inferioridade. And often these feelings of inferiority arise from verbal remarks from the mother of those close to the child. E esse sentimento de inferioridade ele vem à tona porque as pessoas que estão à volta, às vezes até a mãe, verbalizam o que ela pensa da criança. Then the child begins to pity itself. Então a criança começa a ter pena dela mesma. Then hate itself. E começa a não gostar de si mesma. Maybe to kill itself. Às vezes sente vontade até de morrer, de se matar. Suicide is the last step in a process that began with a feeling of inferiority. O suicídio é um processo terminal que provavelmente começa com um complexo de inferioridade. But what does the Bible say? Mas o que a Bíblia diz? The Bible says there's no need for anyone to have feelings of inferiority. A Bíblia diz que ninguém precisa ter algum sentimento que seja de inferioridade. And why? E por quê? Genesis 26:27, Genesis 1:26. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. God has created us in His image and likeness. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Therefore, even if somebody tells you you're not as pretty, you're not as clever as your cousin, então se alguém disser para você que você não tem a mesma inteligência, que não tem o mesmo jeito do seu irmão, Jesus says, don't worry what people say. Jesus diz para você: não se preocupe com o que as pessoas dizem de você. You know what God thinks about you. Você sabe o que Deus pensa de você. The third emotional burden we all have is feelings of guilt. O terceiro peso emocional, sentimento que precisa ser curado, How does guilt come into my é o life? sentimento de culpa. Como que a culpa chega até a minha vida? Often because we are born a very Catholic, very Orthodox family. Nós, na maioria, nascemos em famílias católicas, ortodoxas. And perhaps a picture of God is that of being somebody very strict, very demanding. Provavelmente a nossa imagem de Deus tenha sido aquela de um Deus que corrige, de um Deus que é exigente. And maybe against that background, I may be led to do something bad. E talvez por algum motivo nós fomos levados a fazer alguma coisa ruim. Which later on I realize is what the church calls a mortal sin. Mas depois eu vou perceber que a igreja considera aquilo que eu fiz um pecado mortal. And then I feel that God will never forgive me. E aí eu penso assim: Deus jamais me perdoará. I begin to feel that God will send me to hell. E aí eu penso: não tem mais jeito não. Deus vai me enviar para o inferno. And every day I meet cases like that. E todos os dias eu penso e eu sinto esse sentimento de culpa. But what does the Bible say? Mas o que a Bíblia diz? In the book of Revelation, No livro do Apocalipse, we read nós lemos that Satan is accusing us day and night before God. que a gente lê que Satanás nos acusa dia e noite diante de Deus. Satan is the great accuser. Ele é o grande acusador. Satanás é o grande acusador. He is the public prosecutor. Ele é como se fosse um promotor público. He wants to make sure everybody is jailed in hell
for life. Ele quer ter certeza de que todos ficarão presos dentro de uma prisão por toda a vida. But what does Saint Paul say in the letter to the Romans chapter 8? No capítulo 8, o que São Paulo diz aos romanos? But in Christ Jesus there is no condemnation. Já não há mais condenação pela cruz de Cristo. Christ is our defender. Cristo é o nosso defensor. Satan is accusing us. O Satanás está nos acusando, Jesus is defending us mas Jesus está nos defendendo and diante do Pai. interceding for us. E Ele está intercedendo por nós ao Pai. The letter to the Hebrews tells us that during his lifetime, Jesus interceded with cries and with tears. Na carta aos Hebreus, São Paulo descreve que durante a sua vida, Jesus intercedeu por nós com choros e lágrimas. And it continues to say, Jesus is now in heaven doing the same thing, interceding and defending his people. E agora Jesus está lá no céu fazendo a mesma coisa, intercedendo por nós e nos defendendo diante do Pai. The fourth emotional burden is that of fear. E o quarto fardo emocional é o fardo, o peso do medo. All of us have fears. Todos nós temos medos. I'm not talking about small fears. Não estou falando de medos pequenos. If we burst a cracker behind me, I will jump up. Cracker means firework. Ok, se alguém explodir fogos de artifício aqui atrás de mim, é claro que eu vou dar um pulo aqui na frente. That is a natural reaction. É uma reação natural. I'm talking about fears which are unreasonable, which are nameless. Eu estou falando de medos que não têm uma razão de ser, que nós nem mesmo conseguimos identificá-los. Like a fear of darkness. Por exemplo, o medo da escuridão. I know there's nobody in the dark room. A pessoa não consegue ficar num quarto escuro. But still I'm afraid to enter that room. Eu sei que não tem ninguém naquele quarto escuro, mas eu não consigo ficar lá. Or the fear of people. O medo de pessoas. Or the fear of crowds. Medo de multidão. Or the fear of having cancer. Medo de ter câncer. And so on. E por aí vai. I was giving a retreat in a certain convent. Eu dei um retiro num determinado convento. And the sisters came to me for counseling. E as irmãs me procuraram para aconselhamento. And all of them had only one problem. E todas elas tinham um problema. They were all afraid of the Mother Superior. Todas tinham medo da Madre Superiora. Are there any sisters here? Tem alguma irmã aqui, alguma freira? So she will tell you what I'm saying is right. Então ela vai dizer para vocês que o que eu estou dizendo aqui é verdade, não é? So I said to myself, I hope the Mother Superior will come to me for counseling. Então eu disse para elas, eu espero que a Madre Superiora me procure para aconselhamento. And help her to deal with the situation. E para que eu possa ajudá-la a lidar com essa situação. On the last day, she herself came to me for counseling. E no último dia, a Madre me procurou para pedir aconselhamento. And what was her problem? E qual era o problema da Madre Superiora? She was afraid of all her sisters. Ela tinha medo de todas as freiras do convento. Sometimes when children tell me they're afraid of their daddy, às vezes quando as crianças me dizem que elas têm medo dos pais, I'm tempted to tell the child, eu fico tentado a dizer à criança, I will tell you a secret. Eu vou contar para vocês um segredo. Your daddy is more afraid of you. O pai de vocês tem mais medo de vocês do que vocês dele. So I noticed all the mothers are clapping.
I noticed that all the mothers are clapping. Ele observou que todas as mães aqui estão aplaudindo. But what does the Bible say? Mas o que diz a Bíblia? Whenever God appears to his people, his first words are always, don't be afraid. Todas as vezes que o Senhor aparecia para o seu povo, o que ele dizia era: não tenhais medo. It is Satan that put fears into us. É Satanás que coloca o medo em nosso coração. God is telling us, don't be afraid. O Senhor nos diz: não tenhais medo. Because fear and faith cannot come together. Porque medo e fé, a gente não combina medo com fé. If you have real faith, there should be no fear. Porque se você tiver uma fé firme e grande, não haverá medo. If you have fear, it's a sign your faith is not strong. Porque muitas vezes o medo é um sinal de que a nossa fé é pequena. But we cannot also remain only with knowing what are my emotional sicknesses. Mas eu não posso só permanecer isso, em detectar quais são as minhas doenças emocionais. I must go and find out the causes, the root causes of my emotional sicknesses and problems. Preciso procurar de fato as raízes, as causas dos meus problemas emocionais. And that is the most important thing in inner healing. Isso é o mais importante quando falamos de cura interior. But I've not seen a single case being healed where the root cause was not brought to the Lord for his healing. Eu até hoje não vi nenhum caso de cura sem antes descobrir a raiz daquele problema. Yesterday we had two beautiful cases where once the root cause was identified, then the healing and deliverance took place within a few minutes. Tivemos dois casos muito bonitos ontem, que a partir do momento em que a raiz foi descoberta, imediatamente a libertação e a cura aconteceram. So how to find out the root causes? Como é que eu vou descobrir essas causas? Only by asking the Holy Spirit to help you. Só existe uma forma, pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio. Unfortunately, people all over the world go to the wrong people to know their future, to know their problems. Infelizmente, as pessoas pelo mundo inteiro procuram as pessoas erradas para saberem sobre o seu futuro, sobre os seus problemas. For example, they go to a palmist Por exemplo, eles vão para uma pessoa que lê as mãos, to have the palms read, para que essa pessoa possa ler a sua sorte, a sua either to mão. know their future, As pessoas querem saber sobre o seu futuro. and God does not want us to know our future. O Senhor não quer que saibamos do nosso futuro. God wants us to trust Him and put our future in His hands. O que Ele quer é que confiemos nele e que coloquemos o nosso futuro em suas mãos. To put our future in His hands and not read it by a palmist on your hands. Colocar o futuro nas mãos de Deus e não pedir que uma pessoa leia o futuro nas suas mãos. The principal of a famous university college in India came to me for counseling. O diretor, o reitor de uma universidade famosa na Índia, me procurou para aconselhamento. And he told me that he had been to a palmist. E ele me contou que ele tinha ido procurar uma pessoa que lia a palma da mão. Who looked and read his palm. Ela olhou para a mão dele. And then he told him, e disse para ele: you will die at the age of 55. O senhor vai morrer com 55 anos. Now he was 54 years old. E quando ele me procurou, ele tinha 54 anos de idade. How many years left? Quanto tempo que ele tinha de vida? Oh, now. That's easy to say. You don't need the Holy Spirit for that answer. Isso é muito fácil de responder, né? A gente não precisa do Espírito Santo para dar essa resposta.
So what did I tell him? Então o que eu disse para ele? I did not look at his palm, Eu não but I looked at the palm of my God. olhei para a palma da mão daquele homem, mas para a palma da mão de Deus. And I said, you will not die at the age of 55. E eu disse para ele, você não vai morrer com 55 anos. Have you seen the palm of Jesus, right and left? Vocês já viram as mãos de Jesus, esquerda e direita? They are pierced for our forgiveness, healing and deliverance. Elas estão pregadas na cruz para que nós possamos ser perdoados, curados e libertos. So I told him, you will not die at the age of 55. Eu disse para ele, você não vai morrer com 55 anos. That was a long time ago. Isso foi há muito tempo atrás. He is still living, E ele ainda está vivo. but the psalmist died. But the psalmist died. The psalmist, he died. Assim, o reitor não morreu, mas a mulher que leu a mão dele já está morta. Now, I had nothing to do with it. Mas olha, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Therefore, only the Holy Spirit that Jesus says is the Spirit of truth will tell you exactly what you need to know for your healing and deliverance. Então o Senhor fala que só o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, poderá te auxiliar para você descobrir as causas dessa cura interior que é necessária. But on the other hand, you have to do your homework. You have to reflect on your whole past life. Mas também, por outro lado, temos que fazer a nossa parte, refletir sobre a nossa vida anterior, a nossa vida passada. And see in which stage of your life are the root causes of your problems. E ver em qual época da nossa vida esses problemas aconteceram e o problema se iniciou. In the prayer we made yesterday, the first stage is the family tree. E como eu fiz ontem na oração, o primeiro estágio para a gente verificar isso é a árvore de família, a árvore genealógica. The Catechism of the Catholic Church A Igreja Católica, has a beautiful teaching on original sin, a Igreja Católica tem um ensinamento muito bonito sobre isso. where it says sin is always something personal, Quando a Igreja diz que o pecado é algo pessoal, but the effects of sin can cause problems and havoc to everyone around you. o pecado é pessoal, mas a consequência do pecado pode atingir a muitas pessoas. Your personal sin remains with you, O seu pecado pessoal permanece em você, but the effects of your sin can be transmitted from generation to generation. mas os efeitos, as consequências do seu pecado podem ser transmitidos de geração em geração. Suppose an ancestor died suddenly and violently. Suponha que um ancestral, um antepassado seu, morreu de repente de uma forma violenta, Especially by suicide. especialmente no suicídio, por exemplo. I'm talking from my own experience Eu falo com experiência própria. of thousands of cases, Eu já vi vários casos assim, milhares de especially casos. by suicide. Especially by Ele suicide, já viu vários casos, especialmente suicídio. or because of abortion. E todos por causa do aborto. I'm repeating it because of an abortion in my ancestry. E isso vai se repetindo na família porque algum antepassado abortou uma criança. This can have an incredible effect on the present and the future generations. O aborto pode ter um efeito impressionante, tanto nas gerações que já passaram como nas que virão. Or suppose there was alcoholism in my ancestry, Suponha também que tenha tido alcoolismo nos meus antepassados. or there was depriving people of their property in my ancestry. Ou então pode ter tido pessoas nos meus antepassados que
foram depravadas. Especially if any of my ancestors Pessoas que na sua vida, nos meus antepassados, que perderam tudo que tinham, os bens materiais. and especially if any ancestor cursed or put a spell on their children and their descendants, Ou então, uma coisa muito séria, se os nossos antepassados nos amaldiçoaram ou jogaram um feitiço, uma maldição contra todas as gerações que viriam. that can affect the generations. Isso pode afetar toda a geração de uma família. We know very well how physical sicknesses can be transmitted. Sabemos que doenças físicas podem ser transmitidas. If one of the parents has AIDS, the child that is born to them may have AIDS. Por exemplo, se o pai tem AIDS, a criança que nasce daquele pai poderá ter AIDS. I went to a country in the African continent Eu fui num país no continente, a um país no continente africano. It's a land of orphans. Orphan. É uma terra de órfãos, Both the parents have died of AIDS. porque os pai e mãe já morreram de AIDS. How much more emotional burdens, spiritual sicknesses can be transmitted? Imagina que fardo, que peso espiritual e físico, que pode ser emocional, que pode ser transmitido para essas crianças. That is why the church, which is mother and teacher, that is why the church, which is a mother and a É teacher, por isso que a igreja, que é a nossa mãe e mestra, invites us at every mass not to forget our family members who have died, but to pray for them. por isso que a igreja, em sua sabedoria, em toda a missa, ora pelos membros das nossas famílias, pelos falecidos, aqueles que já morreram. The second source of my problems could be the 9 months in the mother's womb. A segunda fonte de nossos problemas pode ser os 9 meses que passamos no ventre de nossas mães. You heard the prayer we made yesterday. Vocês também estavam aqui na oração que fizemos ontem à noite. So I will tell you a small story about it. Eu quero contar então para vocês uma pequena história sobre isso. I was giving a retreat to the Sisters of St. Anne in central India, Eu estava dando um retiro para as irmãs de Santa Ana, na Índia, and the Mother General brought a woman for prayers, e a Madre Geral trouxe uma mulher para que eu pudesse rezar, or rather her baby for prayers, the ou woman's melhor, baby. a mulher estava grávida por quem ele rezou, e trouxe o bebê para que ele rezasse. And the nun told me that the mother had this baby who is now 4 months old, O bebê já tinha nascido. A madre disse para ele que aquele bebê, que agora tinha 4 meses de idade, and since its birth it had not slept. o bebê que tinha nascido há 4 meses, há 4 meses não dormia, não tinha conseguido dormir. That's a common problem in Europe and also in Brazil. Esse é um problema comum na Europa e também no Brasil. How many people have met? They told me they can never sleep. Eu encontrei várias pessoas que me contaram já que não conseguem dormir. Sleep is a sign that God is with you. O sono é um sinal de que Deus está com você. As long as you don't sleep when I'm preaching, Eu não as long as you don't sleep when I am preaching, ele falou o seguinte: o sono é um sinal de Deus, mas eu não gostaria que vocês dormissem enquanto eu estiver pregando. you know that Satan never sleeps, Vocês sabem que Satanás nunca dorme, but Jesus slept in the boat. mas Jesus dormiu. So they told me this baby had not slept for 4 months. Então ela me disse que há 4 meses esse bebê não sabia o que era dormir. And more than that, it was crying and screaming day and night. E o bebê chorava, berrava dia e noite. His limbs were contorting.
as mãos, os membros do corpo, as partes do corpo ficavam torcidas, se torciam. They took the baby to every doctor, every psychiatrist, every pediatrician in that town. Levaram o bebê a médico, psiquiatra, pediatra, os melhores da cidade. But there was no success. Não houve resultado nenhum. And therefore we prayed for the baby now. Então, oramos pelo bebê. They told me 2 or 3 days later that the baby was now sleeping 1 hour per day, Eles me disseram que o bebê não dormia sequer 1 hora por dia. which was still too little. It was still too little. O bebê era ainda muito pequeno. Then the mother happened to tell me Então a mãe me contou, that while she was pregnant with this child, que quando ela estava grávida desta criança, it had a great shock. ela teve um choque muito grande. I said, why didn't you tell this to me before? Why didn't you tell this to me before? Ela disse que ela não tinha tido consciência disso antes. Now send for the parents and tell them to meet me in the next town. Então eu perguntei por que eles não me contaram isso antes, pedi que eles me procurassem outra vez. Because this baby will not be healed except by prayer. Ele disse que o bebê não vai ser curado a não ser pela oração. So, in the next week, on the last day of the retreat, the parents entered the hall with their baby. Então ele pediu, no último dia do retiro, que os pais trouxessem o bebê para ele rezar, e ele viu então eles entrando pela porta com o bebê. So what did I do? Então o que foi que eu fiz? What I did, I don't know why I did. O que eu fiz, eu nem mesmo sei por que eu fiz. Ask the Holy Spirit. Pergunte ao Espírito Santo. But this is what I did. Mas eu fiz o seguinte, I told one of the nuns to hold the baby and to sit one side. eu pedi a uma das irmãs para pegar o bebê e sentar ao lado. And I put the mother in the center of the 100 nuns who were making that retreat. Coloquei a mãe no centro de um círculo onde 100 freiras estavam sentadas fazendo o retiro. And I told the nuns we're going to pray not for the baby but for the mother. E eu pedi àquelas irmãs, orem pela mãe, não pelo bebê, orem pela mãe. After I told them the shock that the mother had, Eu disse para as irmãs que a mãe havia tido um choque. or rather I told them we're going to pray for the baby but through the mother. Eu disse então, eu vou orar pelo bebê e vocês orem pela mãe. And as we were praying for the mother, Enquanto orávamos pela mãe, the baby stopped crying. o bebê parou de chorar. As we continued to pray for the mother, Então nós continuamos a orar pela mãe. the baby went into a deep sleep. O bebê começou a dormir profundamente. And throughout that prayer meeting, with a lot of singing and shouting and dancing, E no meio daquele retiro, que era um retiro de oração, com as pessoas louvando, cantando, dançando, I thought the baby would get up and start screaming again. eu pensei, agora com todo esse barulho, o bebê vai acordar e começar a gritar outra vez. But the baby was fast asleep. Mas o bebê estava dormindo profundamente. 1 week later, Uma semana mais tarde, I received a letter from this nun eu recebi uma carta dessa freira telling me me dizendo that from that time that baby had been sleeping practically the whole day and the whole night. que a partir daquele dia o bebê estava dormindo quase que o dia inteiro e a noite inteira. Maybe to make up for lost sleep. Talvez ele estava se compensando o tempo todo que ele não havia dormido. Maybe because I had prayed too long. Talvez porque eu tenha rezado tempo demais. So prayer is like medicine, you must have the correct dosage. Então eu pedi para que aquele remédio ali, a oração, tivesse a dose correta. The third stage, where the root causes of our problems may be, is our childhood. A terceira causa, onde as nossas raízes do problema podem estar, é na nossa infância. Many things could have happened in the childhood, especially
a loss of a mommy or a daddy, Muitas coisas acontecem na nossa infância, especialmente a perda do nosso pai, da nossa mãe, and what is common today, child sexual abuse, ou às vezes abuso sexual que a criança sofreu. which could be the cause of my problems today. Tudo isso podem causar os problemas que eu tenho hoje na minha vida. How many married women have told me Uma mulher me disse that they were sexually abused as a child, que ela foi abusada sexualmente quando criança. and they feel so guilty they have never told it in the confession, Ela nunca tinha ido confessar porque ela sentia um sentimento de culpa, de vergonha. and would never tell it in the confession till they die. E ela nunca confessaria isso até morrer. But in the inner healing retreat, they felt there was now hope for them. E depois então num retiro, essa pessoa sentiu que havia esperança. They were married women. They were married to their husbands, Mesmo as pessoas, mulheres casadas, but they often tell me that they felt guilty, they felt sex was dirty, and they had no love or appreciation for men. muitas mulheres casadas me procuram em retiros para dizer que quando elas estão tendo um relacionamento sexual com seus esposos, elas sentem que aquilo é uma coisa suja, que aquilo não é correto. Therefore, married couples need inner healing than anybody else. Os casais precisam de cura interior mais do que qualquer pessoa. And the last stage is my present state of life. E o quarto estágio, para a gente descobrir essas raízes, So it's important that I find the root cause of my problems. esse foi o quarto estágio. Então, é muito importante que procuremos a raiz de nossos problemas. That's the first step. Esse é o primeiro passo. But the second step is as important. Mas o segundo passo é tão importante, I must remove every block to my inner healing. porque essa raiz pode bloquear a minha cura interior. The block of unforgiveness. Por exemplo, a falta de perdão é uma forma de bloquear a The cura. block of not repenting. O bloqueio de não conseguir me arrepender. The block of not renouncing the occult practices I have done. O bloqueio de não conseguir renunciar a práticas que eu tive na minha vida. That I will speak in the next and final talk. Eu vou falar sobre isso na última palestra, But I would like to end by telling you another short story mas eu gostaria de terminar esta contando para vocês uma outra história, to make us realize the importance of repentance for a deep inner healing. para que vocês possam ter consciência da importância do arrependimento para que vocês obtenham a cura interior. I was giving a retreat in Bombay, Eu estava pregando um retiro em Bombaim and the leaders of a prayer group came to me with a request. e os líderes do grupo de oração me procuraram com alguns questionamentos. Their son was in the hospital, O filho de uma dessas pessoas estava no hospital and they wanted me to come and pray over him. e alguém foi e orou por ele. They said that he was sick in their own hometown, Ele disse que esse filho estava doente na cidade natal deles. but after 2 weeks, the family doctor said, we cannot do anything. Depois de 2 semanas da doença do filho, o médico disse: não há mais nada que eu possa fazer por ele. We cannot heal your son. Eu não posso curar o seu We filho. don't even know what is wrong with him. O médico nem sabia qual era o problema, não conseguiu descobrir o problema da And they criança. advised that he be hospitalized in the best hospital of Bombay. E o conselho do médico foi: internem ele no melhor hospital que vocês puderem em Bombaim. And here he was for 2 weeks. E ele já estava lá há 2 semanas. At the end, those experts told him, we cannot heal you. E os médicos os médicos mais especialistas disseram: We have taken não temos nada a fazer. we have taken all the tests. We don't know what is wrong with Já you. fizemos todos os exames, não descobrimos qual é o problema dele. And then this young man felt so bad that he told his mommy and daddy, Então esse jovem se sentiu tão mal que disse para o pai e para a mãe: I must see Father Rufus today.
Eu preciso, ele disse para os pais, procurar o Padre Rufus hoje. I was giving a retreat, Eu estava dando esse retiro, but since the parents came again and again throughout the day to request me, e eles continuaram então a me pedir, insistiram comigo. late at night I went to the hospital, Então, bem tarde à noite eu fui ao hospital. and there was a young man in the intensive care unit E lá estava aquele jovem rapaz na UTI, with all those tubes and instruments surrounding him. cheio de tubos e aparelhos ao seu redor. And I said, oh, that is why he's called me. He's very, very sick. Então é por isso, eu percebi, por isso que eles estão me dizendo que ele está muito, muito doente. So as I often do, I asked him, what do you want? Como eu sempre faço, eu perguntei para ele, o que você quer? Why did you call me? Por que você me chamou? And to my great surprise, he said, I want to make my confession. E para minha grande surpresa, ele me disse, eu quero fazer a minha confissão. I was surprised, Eu fiquei surpreso also angry. e também com um pouco de raiva, He could have got a priest from the parish where he was. porque eles poderiam ter chamado o pároco onde eles estavam, onde era o hospital, para confessá-lo, And not drag me from so far. e não me trazer de tão longe. But then I said, perhaps that is what he wants, Mas depois então eu disse, é isso que você quer? to make a confession. Fazer uma confissão? More important, that is what he needs. O mais importante é o que a pessoa necessita. And then I knew he needed it because he made a sincere and thorough confession of his whole life. Depois eu descobri que ele realmente necessitava, porque ele fez uma confissão profunda, completa, como ele nunca tinha feito antes na vida. And then I left his room. E aí saí então da unidade de terapia intensiva. As I was about to cross the threshold, E quando eu estava já para sair daquele lugar, it looked as if Jesus was speaking to me. eu já estava saindo do hospital, mas eu senti como se Jesus estivesse me puxando. And the Holy Spirit was bringing to my mind E o Espírito Santo estava trazendo à minha mente the story in the Gospels a história nos evangelhos of that man paralyzed being brought in front of Jesus to the hole in the roof. O Espírito me fez lembrar daquela história do paralítico que pelo um buraco que foi aberto no telhado foi levado para diante de Jesus. And what did Jesus do? E o que foi que Jesus fez? Did he tell him at first, get up and walk? Ele disse logo, coloque ele para caminhar, No. levante e ande. Ele disse Jesus logo knew that paralysis was only a symptom of an emotional and spiritual paralysis. Jesus sabia que aquela paralisia era o sintoma de, na verdade, uma paralisia emocional. And therefore Jesus knew he needed first spiritual healing. Jesus sabia que ele precisava primeiro de cura espiritual. And therefore Jesus said first, your sins are forgiven. Então Jesus em primeiro lugar disse, seus pecados estão perdoados. But Jesus went further and knew that what his man needed was even more important, emotional healing. Jesus sabia de que mais do que qualquer coisa, do que ele precisava era de cura emocional. The healing of his burden of guilt. A cura do peso que ele carregava, o sentimento de culpa que ele trazia com ele. Perhaps he felt that God did not love him anymore. Talvez ele já tivesse sentido pensasse que Deus já não mais o amava. And therefore, what did Jesus say? Então, portanto, o que Jesus diz? Before he said, get up and walk, Antes de dizer levante e ande, before he even said, your sins are forgiven, mesmo antes de dizer os seus pecados estão perdoados, what did Jesus say to this young man? o que Jesus disse para este jovem? My son, Meu filho, my son. meu filho. That is what that young man wanted to hear. Era isso que aquele jovem queria escutar. That in spite of his sinfulness, God still looked upon him as his son. Que apesar de todo o pecado, Deus olhava para ele e o chamava de filho. The prodigal son told the father, don't take me as your son, take me as your servant. O filho pródigo disse, o senhor não precisa mais me considerar seu filho, mas eu quero ser o seu servo. And what did the father say? E o que o pai respondeu para o filho? My son was dead, is now alive.
meu filho voltou à vida. My son was lost, is now found. Meu filho estava perdido e foi encontrado. Then I went back to the room. Então eu voltei para o quarto do I said, hospital. Jesus, now I've already told him, in your name, your sins are forgiven. Como Jesus fez, eu disse para ele o nome e disse: os seus pecados estão perdoados. Now I want you to do to him what you did to that paralyzed man, that he should get up and walk. O Senhor falou para ele: eu quero que você faça com ele aquilo que eu fiz com aquele paralítico. Peça para ele levantar e andar. So I told the young man, now I want to pray for your physical healing. Aí então eu disse para aquele jovem: agora eu vou rezar pela sua cura física. And I prayed over him. E eu orei por ele. I was so sure that what had happened 2,000 years ago would be happening today. Eu tinha tanta certeza de que o que aconteceu há 2000 anos atrás acontece hoje, And I now told him, move in your bed. que aí eu disse para ele assim: se mexa agora na sua Before he cama. could not move because of the intense pain. Ele não conseguia se mexer porque a dor era muito forte. Now he moved. E agora ele conseguia se mexer. I said, sit up in your bed. E eu disse: coloque ele sentado na cama. He sat up in his bed. E ele sentou. I said, come down from your bed. E eu disse: desce da cama. He came down. E ele desceu. I said, walk up and down. Eu disse: agora caminhe de um lado para He outro. walked up and down. E ele caminhou de um lado para Only outro. I did not tell him, take up your bed and go home. A única coisa que eu não disse para ele foi: tome o seu leito e pode ir para casa. The next day, he was discharged from the hospital. E no dia seguinte ele teve alta do hospital. 1 year later, when I told the story at the retreat house, he came on the stage and gave one short testimony. E um ano depois, quando eu dava esse testemunho no encontro, ele estava presente, ele subiu ao palco e testemunhou para todas as pessoas. He said, I was that person about whom Father was speaking, E eu disse: olha, essa aqui é a pessoa de quem eu estava falando. and I just want to say this, E eu só quero dizer uma coisa: that the moment I made a good and sincere confession of my whole life, no momento em que ele fez uma confissão sincera e profunda de toda a vida dele, I was innocently and completely healed even of my physical sickness. ele disse isso. Quando ele fez aquela confissão sincera, ele foi completamente curado de toda doença física e emocional. There was no need for Father to have prayed over me. Não há necessidade mais de ninguém rezar por ele. Amen. Amém. Pode aplaudir então, acolha a certeza da presença do Senhor. Ele está aqui. Então coloque agora no coração de Jesus, no coração cheio de misericórdia de Jesus, dizendo no fundo do seu coração: Senhor, eu coloco aqui no teu coração aberto todos os meus sentimentos de rejeição. Seja o que for que tenha acontecido comigo, Senhor, seja o que for que tenha me atingido e causou em mim sentimento de rejeição, Senhor, eu agora coloco todos esses sentimentos no teu coração, Senhor. E eu peço, porque eu sei que eu preciso, então eu quero, Senhor, ser curado dos meus sentimentos de rejeição. Diga apenas: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu creio. Eu creio. Diga também no fundo do coração: Senhor, eu não sei o que foi que causou em mim tantos sentimentos de inferioridade. Isso, faça isso no fundo, faça isso no fundo do coração. Você não precisa dizer as palavras, porque o Senhor já veio curando. Agora é só colocar. Coloque todos os seus sentimentos de inferioridade. Você tivesse ou não tivesse consciência, você sinta agora ou não sinta agora isso como sentimento de inferioridade, mas
A pregação mostrou que nós somos acometidos de muitos sentimentos de inferioridade. Coloco agora, Senhor, no teu coração os meus sentimentos de inferioridade. E não preciso sentir-me assim, porque eu sou filho, porque eu sou filha, e comigo estás continuamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E agora eu coloco, Senhor, no teu coração todos os meus sentimentos de culpa e a minha culpa, Senhor. Sim, aquilo que foi culpa e eu sinto, e talvez aquilo que não foi culpa, porque eu não tive culpa, eu não cometi nenhum pecado, mas eu fui acometido por um sentimento de culpa, e esse sentimento, Senhor, atormenta, esse sentimento oprime, Senhor. Agora eu coloco todos os meus sentimentos de culpa, Senhor, no teu coração. E se é preciso, Senhor, eu me disponho, eu vou procurar um confessor, mesmo que seja difícil, e vou contar a ele a causa dos meus sentimentos de culpa. Eu vou contar os meus pecados, eu vou contar as coisas que aconteceram comigo, Senhor, e que agora eu sinto-me como culpado. Vou, Senhor, fazer essa confissão, talvez da minha vida inteira, se for preciso, mas eu vou abrir o meu coração. Eu coloco agora no teu coração os meus sentimentos de culpa. E eu coloco também, Senhor, no teu coração todos os meus medos, tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me bloqueia, aquilo que me impede. Senhor, eu não sei as causas, mas tu sabes. E estou pedindo, Senhor, para o sentimento de medo, mas também o sentimento de culpa, o sentimento de inferioridade, de sentimentos de rejeição, Senhor, eu peço a tua cura, cura interior e cura do meu coração, e daí, Senhor, cura espiritual, cura do meu espírito, e tudo aquilo que veio como consequência, com doenças para o meu corpo, para o meu físico, eu peço, cura-me, Senhor. E a resposta do Senhor é esta: contigo estou, contigo estou, contigo estou, Contigo estou, contigo estou, e creia que para sempre, e creia que para sempre estarei. Diga ao Senhor agora: comigo estás, comigo estás, comigo estás, e creio que para sempre estarás, e creio que para sempre estará. Força, povo de Deus, comigo estás, comigo estás, comigo estás, e creio que para sempre estarás. E agora receba o selo de toda a cura que o Senhor veio fazendo durante a pregação. Creia nisso durante a pregação, porque a palavra é que cura, não são os remédios, não são os ungüentos, diz a palavra de Deus, mas é a minha palavra que vos cura. Durante a pregação, o Senhor já foi curando. Nesse momento, o Senhor esteve curando, e o Senhor vai continuar curando de todos esses sentimentos. Então receba agora o selo desta cura, desta libertação que o Senhor fez e fará em você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.